Então, gente, nós vamos estudar agora Machado de Assis, né? Ele que foi um dos maiores romancistas brasileiros, principalmente famoso por ter inaugurado no país a fase do realismo, né? Um estilo literário bastante significativo para a história da literatura brasileira. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, né, no Rio de Janeiro. Ele foi um importante poeta, romantista, cronista, dramaturgo, cientista, folhetinista, jornalista, crítico literário, ou seja, o currículo Lattes dele bomba. E um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E ele foi o primeiro presidente, né, dessa academia. Por isso que ele é tão adorado pela galera que cursa letras aí nas universidades da vida. É um escritor que dá nome a um dos principais prêmios literários nacionais, né? Que é oferecido pela ABL, né? Academia Brasileira de Letras, e que condecora os autores brasileiros pelo conjunto de sua obra, desde 1941. O Machado de Assis ele era filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira soriana, e ele era descendente de escravizados libertos. Então, por isso que dizem que Machado de Assis era mulato. O movimento negro ele tenta enquadrar Machado como símbolo, né, de resistência e tal. Então, tem toda essa questão da etnia negra na vida do Machado de Assis. Mesmo que ele tenha se dedicado a escrever livros de personagens de elite, não tenha representado tanto em suas obras personagens negros. Ele teve uma infância difícil, né? Vendia doces e caramelos na frente de colégios abastados, particulares, e foi um dos principais escritores brasileiros a não proceder com a oligarquia rural das classes médias urbanas. Então, ele não vinha de uma família rica, né? Não vinha da oligarquia rural e nem das classes mais ricas da cidade. Ele aprendeu francês aos 12 anos e ele, como jornalista, transcreveu discursos políticos, tarefas que o permitiam aprender sobre o Brasil e dali tirava seus temas, se tornando, né, um grande comentador de eventos políticos e sociais da época em que viveu. Em 1880, ele foi designado oficial do gabinete do Ministério da Agricultura e ele testemunhou a abolição da escravatura em 88, a transição do Império para a República. Assuntos que também vão ser levantados em sua obra, principalmente no romance que a gente vai analisar, Isau e Jacó. Ele foi advindo de uma época em que se destacava o romantismo no Brasil, né, e o realismo na Europa. E a obra de Machado de Assis ela apresentou essa originalidade em mesclar os dois estilos, né? Então ele ultrapassou aos poucos a estética comum nesses movimentos literários. Então ele não se enquadrava em um estilo pragmático, ele criava seu próprio tipo de narrar história, então poderia haver o romance como um modo realista, denunciando problemas urbanos, denunciando sofrimentos do ser humano, a questão mesmo, por exemplo, Dom Casmurro, se a gente pega essa obra, a gente vai analisar o adultério, né? Tem o romance ali, a história de amor de Bentinho Capitu, mas tem uma questão muito grave, que é o adultério, visto com muito maus olhos por toda a sociedade, então é uma obra tanto romântica como realista. E um dos motivos pelos quais é considerado insuperável no contexto da literatura brasileira é por constituir um objeto de estudo divisível em variadas camadas. Então, ele pode ser estudado de diversas visões, de diferentes âmbitos. Então, é um leque, né, de possibilidades. Pode-se refletir sobre seus escritos pelos viés dos retratos histórico e social que constrói. Investigamos, assim, a notável complexidade psicológica dos personagens de Machado de Assis, ou até mesmo analisar os aprofundamentos filosóficos que ele traz em suas referências na literatura universal. Acadêmicos costumam dividir sua obra em duas fases. A primeira que é a romanesca, né, e ingênua, e a segunda próxima do realismo. Então, como eu já falei, ele tem muito desse espírito. Então, se a gente pegar, por exemplo, um romance de Machado de Assis, como Helena, que tem toda aquela questão da mocinha pobre, que se torna rica, e aí vai morar com outra família, porque ela se descobre como a filha a filha perdida de um grande senhor, que não era filha anônima, né? Não era assumida, e aí ela fica rica e começa a ter um romance com aquele que seria seu meio-irmão. E a gente for pegar um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já fala de adultério, de morte, de alpinismo social, etc. Tudo isso já faz de Machado de Assis esse grande ícone, né, por tratar esses assuntos de forma diversa. O marco da sua maturidade literária é o romance Memórias Próximas de Brás Cubas. Na obra, ele defende, narrada por um defunto autor, ele é representante da elite, né, e o Machado ele faz essas críticas à formação do Brasil como país escravocrata patriarcal.
Então, ele vai repetir esses recursos em seus romances Quincas Borba, em 1892. Lembrando que Memórias Póstumas é publicado em 1881. Dom Casmurro ele é publicado em 1889, que é considerada a obra-prima, né, de Machado de Assis. E Isaú e Jacó é publicado em 1904 e Memorial de Aires é o último romance de Machado, foi publicado em 1908. Então, para Silvano Santiago, autor do livro Machado, ele afirma que Machado foi, assim como Francis Gustavo Flaubert ensinou o mundo a escrever romance, Machado de Assis ensinou a escrever romance em português. Então, Machado de Assis, de certa forma, é o pai, né, da literatura brasileira, considerado para muito. Então, ele tem em Machado a consolidação da crônica como gênero ao lado de outros autores e Machado de Assis ele se destacou também pela publicação do livro Alienista, né? Que é muito importante, também é uma crítica muito ferrenha à questão do homem que quer ser inteligente, porque o alienista ele queria definir quem era louco e quem era são. Então tinha uma grande polêmica em testar esses limites filosóficos, né, nessa obra. Machado de Assis ele era epilético, mas foi o câncer que deu fim à sua vida em 1908 e no mesmo ano em que publicou o último romance dele, que é o Memorial de Aires, né? E hoje ele é considerado um dos grandes expoentes da literatura brasileira, latino-americana e mundial. Então, sua obra já é lida em vários países do mundo. Então, ele é uma figura muito importante dentro do cenário da literatura brasileira. Não podemos esquecer jamais disso. E no livro do vestibulando de hoje, a obra que eu vou trazer é Isaú e Jacó. É o primeiro livro de Machado de Assis que eu trago para vocês. Dependendo da repercussão, eu vou trazer muito mais. Isaú e Jacó ele vai contar a história de dois irmãos gêmeos idênticos, Pedro e Paulo. Eles são filhos de Natividade com Augusto e esse livro ele é o penúltimo romance de Machado de Assis e o contexto histórico ao qual ele está inserido pelo menos onde se passa a história é a passagem do Império para a República no Brasil. Isaú e Jacó ele vai abordar a rixa entre esses dois irmãos, não só no campo ideológico, pois desde pequeno Pedro e Paulo brigavam muito, tanto é que o título da obra é Isaú e Jacó por conta da relação um pouco conturbada dos dois irmãos da Bíblia, e eles vão se apaixonar pela mesma garota chamada Flora, só que Flora não consegue se decidir entre nenhum dos dois irmãos. Após um intenso acontecimento que acontece no livro, eu não posso contar porque senão seria spoiler, Pedro e Paulo acabam seguindo rumos diferentes. Enquanto Pedro se torna médico e conservador, ou seja, a favor da monarquia, Paulo vai se tornar um advogado liberal, a favor da república. E o livro ele vai tratar bem sobre essas questões de conflito entre os dois irmãos, não só pela questão do amor à mesma garota ou por serem rivais por qualquer motivos pessoais ou não, mas também pelo campo de vista ideológico, já que trata de um período importante de transição política no Brasil. E é uma obra válida para todos vocês lerem.